21 quilômetros é uma prova desafiadora, mas ela pode ser muito mais fácil o processo se você sabe como conduzi-lo. – 21 quilômetros, uma prova chamada como meia maratona, que para muitas pessoas que estão começando parece extremamente distante, mas eu vou te dizer, se você segue um processo, 21 km é mais perto, não vou dizer mais fácil, tá? Mas mais possível do que você imagina. Meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida e aqui dentro da ProElite a gente conduz, ajuda alunos de diferentes níveis a correr suas provas, suas metas, seus desejos e objetivos. Nada mais é do que um facilitador de processo, né? A gente vai mostrando as etapas de forma facilitadora para que o aluno ele consiga atingir a meta que deseja. Para alguns é correr pela primeira vez 3 km ou pela primeira vez 1 km, mas o foco desse vídeo aqui é para aquele aluno, aquela pessoa que está querendo correr, principalmente às vezes aprimorar os seus 21 km. E hoje eu quero te mostrar um aluno que correu sub 1 hora e 40. Tá? Nosso objetivo era melhorar a marca que ele já tinha, conseguimos melhorar alguns segundinhos e eu quero te mostrar, inclusive escolhi esse aluno para te mostrar o quanto vários fatores influenciam no processo, questão de consistência, questão de imprevistos que vão acontecendo no ciclo, mas como que a gente consegue contornar isso e fazer com que você tenha o desempenho ali na frente que a gente deseja, tá? Então vamos lá, esse meu aluno aqui é o Guilherme, tá? Guilherme Freitas Nunes, 31 anos, tem o Guilherme, a gente treina em torno de 3 a 4 vezes na semana, tá? Então a gente começou a preparação, ó, no mês de junho, a gente começou uma preparação para correr. Eu tinha mostrado em outro vídeo, a preparação da Fábio foi muito semelhante em alguns aspectos, mas nós tínhamos começado também para correr os 21 km na Maratona de Porto Alegre. E aí, como eu já falei no vídeo anterior, não vou entrar muito em detalhes sobre outros fatores que influenciaram nessa consistência, na qualidade dos treinos. Só que o caso interessante do Guilherme, tá? O Guilherme em 2023, ele tinha corrido a Maratona de Porto Alegre. Ele tinha corrido na casa de uma 35 alto, quase um 36, tá? 1 hora e 36. Só que o que acontece? Depois disso, teve outros fatores pessoais e algumas lesões, tá? E essas lesões, dores acabaram atrapalhando muito o treinamento, até que a gente teve que fazer algumas reduções drásticas de treino, de ficar um período sem treinar e tratar aquelas dores que ele estava tendo de lombar, dor de quadril, enfim, alguns fatores também de malformações genéticas ali na questão do quadril. Beleza, entendido isso, a gente teve que reformular, começamos ali mais ou menos em março, final de fevereiro, início de março, retomamos os treinos. Final de fevereiro, porque em abril ele correu também a maratona da New Balance de 10 km. Então começamos a preparação no mês de junho, a gente começou a preparação para correr em setembro os seus 21 km lá na Maratona de Porto Alegre. O que acontece? Tá? Dentro dessa estrutura aqui do Guilherme não está os treinos de força que ele fazia, tá? E que ele faz no momento, mas está apenas os treinos de corrida aqui estruturados. O que acontece? Boa parte do treinamento do Guilherme em junho estava com aquela ideia de dar base necessária, base aeróbica, melhorar o condicionamento dele para o que vinha pela frente, que era correr os 21 km. E o mais importante disso tudo é que a gente precisava dar uma condição a ponto de nós não sabíamos como o corpo dele ia responder ao aumento novamente de volume, tá, de treinamento, pelos acontecimentos que tinham tido anteriormente. Então começamos com alguns aumentos com intensidades baixas, teve alguns imprevistos na semana em função de trabalho e tudo mais, mas nós seguimos depois para o mês de julho. No mês de julho, nós estamos ainda no iniciozinho aqui no período de base, fazendo uma transição para um período específico, tá? Onde eu comecei a fazer alguns aumentos graduais de volume e aqui eu começo a destacar alguns treinos que a gente começou a fazer já nesse período específico, tá? Um exemplo, esse treino aqui, ó, que era um treino onde o objetivo principal dele, 2 km correndo em ritmo aproximado dele da época aqui para os 10 km, entre 4,18 e 4,32 e 1 km aqui em rodagem leve, tá? Então eu vim aqui para análise aqui
do treino do Guilherme, tá? Então, ele tinha feito já 1 km de aquecimento, tá? E aí a gente começou aqui, ó, 2 km para 4,27, 4,34, 1 km leve. 4,29, 4,36, 1 km leve. Perdão, fiz uma análise errada, que estava na aba 2, tá? Aqui, já começa, não tinha aquecimento, né? Quando eu vou analisar o treino aqui, ó, ele fez o aquecimento separado disso aqui, tá? Eu já fui direto aqui para dentro do treinamento. Então, vamos lá. Primeiro quilômetro, 4,17, 4,24, recuperação. 4,18, 4,20, recuperação. E observe que ele conseguiu manter uma boa qualidade nesse treino. Chegando aqui no último bloco de 2 km, 4,29, 4,36. Já começando, pelo jeito, a sentir um pouco mais. Observa que sempre o segundo quilômetro dando um pouquinho mais lento, já depois lá nos 2 últimos blocos. Só que aqui a gente está entrando numa fase específica, a gente está entrando numa fase onde começam a aumentar as intensidades de treino, tá? E tudo isso faz parte. Dentro dessa preparação na fase específica, o mais importante que eu gosto sempre de destacar é a gente manter uma consistência nos treinos. Se a gente olhar de 12 treinos que ele tinha previsto por mês, ele perdeu apenas um treino. Foi um treino só que ele perdeu naquela preparação no mês de julho. Então, é um atleta que estava consistente sim na sua preparação. Vamos para o mês de agosto agora. No agosto, aqui, nós tivemos também a perda de mais um treino aqui, ó. Foi mais um treino. Normalmente, algumas perdas por função de trabalho, alguma questão desse tipo, tá? Mas a gente estava fazendo uma preparação muito bem encaixada. Já começam aqui alguns treinos de mais qualidade. A gente tem também alguns treinos de mais extensos, com blocos de 1 km por 200 de recuperação. Mais alguns blocos de 400 por 400. Enfim, alguns treinos que vão sendo diversificados, principalmente de acordo com a meta dele, que era correr naquela casa de 1,35 ou até mesmo baixar dela. O que acontece? Como tivemos alguns imprevistos ao longo dessa jornada, a gente encaixou como uma prova, alvo para ele, preparatória para os 21 km na Maratona de Porto Alegre, que foi os 10 km na Maratona de Santa Maria. E presta atenção aqui o que é importante, ó. No vídeo anterior, se você não assistiu, volta, assiste o vídeo que eu expliquei, por exemplo, o caso da Fabi, tá? Que foi uma aluna que eu estava explicando. No caso do Guilherme, a gente não optou por fazer a prova de 21 km antes dos 21 da Maratona de Porto Alegre, que era a prova dele. Por quê? Felipe, por que essa decisão? Porque nem todo mundo é igual, tá? E aqui entra um princípio fundamental do treinamento que nós chamamos de variabilidade. E entre outro princípio, que é a questão da individualidade biológica. O que acontece? Cada pessoa é diferente uma da outra. E quando eu penso em individualidade biológica, eu tenho que entender todo o histórico. Como eu falei, a Fábio é uma aluna que estava treinando comigo há mais de 2 anos. Então, eu conheço todo o histórico dela ao longo dessa preparação. O Guilherme também já tem mais de ano de treino comigo, teve esse período de pausa. Então, eu vejo muito como é a resposta de cada aluno a cada semana, a cada feedback, e tudo isso vai me dando um repertório de informações que eu posso tomar decisões mais personalizadas ou totalmente personalizadas de acordo com a característica de cada um. No caso do Guilherme, em cima das informações que eu tinha uma forte chance de colocar ele fazer, por exemplo, a meia maratona de Santa Maria e ele quebrar para correr a maratona de Porto Alegre. Tá? Então, tudo isso são fatores que a gente vai conhecendo. E isso não é ruim para o aluno, tá? Isso, eu não estou dizendo que ele é um aluno ruim ou um corredor ruim, pelo contrário, é uma pessoa que corre muito bem. Vocês vão estar vendo agora os números aqui. Mas é característica da pessoa, fase de preparação de cada pessoa, bagagem de treinamento que a pessoa tá. Então, tudo isso vai influenciar, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui os números, tá? A prova, ela não deu bem exatamente 10 km, tá? Deu 9.900, alguma coisinha. Mas aqui, ele fechou em 43 e 44 ali, os quase 10 km que deu. Mas, ó, fiz uma prova extremamente densa, é um pouquinho mais conservador, e aqui provavelmente porque a largada dos 10 km nessa prova teve bastante gente, assim, tinha bastante gente mesmo. E aí depois, ó, conseguiu correr muito estável, em 4,12, 4,14, 4,13. Provavelmente aqui teve algumas quedinhas também, porque aí tinha um percurso, aqui na Maratona de Santa Maria, quem não conhece, é um percurso um pouquinho acidentado. E aí, exatamente, nesse quilômetro do 8 por 9, pega uma subida bem acentuada aqui, bem acentuada mesmo, uma elevação bem significativa. E aí depois, finalizando o último quilômetro, forte, né, para casa dos 4,20 por quilômetro.
Então, é um fator importante de fazer essas análises para ver como que essa pessoa está fisicamente, o quanto eu consigo explorar dela para que ela consiga fazer essa meia maratona. Ao longo dessa fase final aqui, a gente teve algumas adaptações, alguns ajustes que principalmente eram importantes para ele chegar com qualidade para correr os 21 km na maratona de Porto Alegre. Então, alguns ajustes, por exemplo, eu fiz aqui, diferente de outros casos que vocês vão vendo em alguns vídeos, o Guilherme a gente não fez nenhum treino de limiar ou um treino ritmado logo na sequência depois dela. Foi apenas uma rodagem, por exemplo, treino mais longo, aqui ó, uma rodagem Z3, aqui nos dias 7 uma rodagem em Z3. Se comparar com a análise dos vídeos que eu fiz, do vídeo que eu fiz anteriormente, outros vídeos que estão surgindo aqui no canal, que tiveram treinos de limiar, que são treinos mais intensos, mais focados principalmente para a gente ganhar ritmo de prova e também ganhar limiar anaeróbico, que é fundamental para você correr mais rápido. No caso do Guilherme, eu escolhi por ser conservador nesse aspecto, para que trouxesse a segurança dele completar muito bem a prova. Como era uma primeira prova que a gente estava fazendo de 21 km no ano de 2024, né? Enquanto outros alunos já estavam na segunda, terceira prova de 21 km no ano de 2024. Beleza, então vamos lá, deixa eu te mostrar agora. Aqui a gente fez a fase ainda de volume, na fase específica, que a gente faz uma fase de polimento, onde aqui nas semanas a gente tira totalmente os treinos de musculação, e aí vem aqui aqui, se não me engano, agora não tenho anotado aqui, mas nesse período ele não estava fazendo fortalecimento, se eu não me engano, tá? Beleza, vamos lá. Aqui, deixa eu vir para os 21 km, e aí nós viemos aqui para ver o resultado, tá? Correu 1 hora 35:08. Foi mais rápido que a prova do ano anterior ali, que tinha dado 1:35 alto, quase 1:36, aqui deu 1:35:08 no relógio dele. Felipe, foi só alguns segundos de melhora. Eu sempre considero aqui uma grande melhora, tá? Uma grande evolução pelo fato de que a gente teve os imprevistos ao longo do caminho e como ciclo de preparação que não nos permitiu às vezes ter tanta volume, tanta qualidade nos treinos e a gente ser mais conservador, porque o mais importante do que você correr, por exemplo, 21 km é você terminar um 21 km bem, é você chegar no final dessa prova e dizendo, poxa, como eu corri bem, como eu me senti bem, como eu terminei com prazer aquela prova, gostando de correr. A Maratona de Porto Alegre teve alguns imprevistos, que é a questão do calor, né? Eu não lembro se eu falei no vídeo anterior, mas estava extremamente úmido, extremamente quente no dia da prova. Isso também atrapalhou um pouco a performance. É um corredor que, pelas condições que ele tinha, de correr ali 1h33 alto, 1h34 baixinho, mas também foi um que sentiu bastante, principalmente se a gente olhar aqui na reta final da prova dele, ó, aqui no quilômetro 18, 19, ele já começa a rodar um pouquinho mais lento aqui do que ele estava, por exemplo, aqui, ó, nós pegamos 4,22, 4,23, 4,21, quando a gente olha lá, ó, 4,34, 4,35, 4,32, 4,39. Então, ou seja, rodando ali 12, 13 segundos mais lento do que a primeira parte lá da prova. Por quê? Sentiu bastante também a questão do calor que estava no dia da prova e a umidade muito alta. Mas tudo isso, turma, o que eu quero te mostrar? Que a preparação, o resultado final de uma prova faz parte de um processo. E esse processo ele é individualizado para cada pessoa. Cada aluno tem suas características, cada aluno vai ter um melhor desempenho em cima da sua condição, da sua própria auto-performance. Por isso que a gente trabalha aqui no da ProElite, que a gente chama dos 3 pilares, de P de performance, R de responsabilidade, O de organização, que forma o método PRO. E a sua auto-performance é o que a gente vai buscando. A gente tem outras metas pela frente, inclusive Guilherme é um que vai para maratona agora em 2025, pensando sempre nessas evoluções que a gente teve. Depois teve outra prova ainda em 2024, que foi muito bacana, uma prova extremamente dura, mas que eu não vou entrar aqui no caso desse vídeo, mas que faz parte de toda essa base necessária que a gente precisava agora para dar um próximo passo importante para a maratona. Se seu objetivo, por exemplo, é melhorar, correr melhor os 21 km, evoluir no seu processo de treinamento, ter um processo organizado e estruturado, alguém que te conduz ao longo do caminho nos treinos, o que é necessário fazer em cada treino para você ter evolução e ter o resultado que espera nas suas provas futuras, eu te convido a clicar no link que vai aparecer aqui embaixo e conhecer a nossa metodologia. Inclusive, se você está vendo esse vídeo aqui final de janeiro, início de fevereiro de 2025, nós estamos com o 21 km sem limite,
que é um desafio 21 km sem limites para você que quer correr 21 km em 2025, mais rápido e com qualidade, mas também com mais segurança, tá? Se você tem uma meta aí de baixar tempo, de bater alguma meta pessoal, esse programa, essa nossa metodologia é para você. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo e lembre-se, tá? O que baixa pace é o treino e se não há desafio, não há transformação. Abraço, turma!